A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais o Central Cine Brasil, programa que fala de cinema nacional na nossa Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges e tenho de volta à minha frente Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Olá, Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, reforçando o convite, assine nosso feed, escreva aí Central Cine Brasil no seu tocador de podcast, toda quinta-feira à noite pinga um programa fresquinho. Hoje é programa quente mesmo, né? A gente vai falar de um filme que está estreando nessa quinta-feira, 3 de agosto, em todo o país. Exatamente, filme que aqui em São Paulo vai estar em cartaz no Espaço Itaú da Augusta e no Cine Belas Artes. A gente vai falar de Rifle, filme de Davi Preto, conosco ao telefone. Como vai, Davi? Tô ouvindo vocês, é um prazer estar podendo falar com o filme com vocês aí. Bacana, Davi, muito obrigado por nos atender. Rifle é um filme que tem como protagonista Dione, né? Um homem que vive isolado com sua família numa região rural e remota do Rio Grande do Sul, região fronteiriça ali com o Uruguai. A rotina começa a ser impactada por um rico proprietário que tenta comprar o local onde vive o jovem Dione, e é aí que ele começa a portar um rifle como defesa de seu território. O rifle levou o prêmio da crítica, além do melhor roteiro e melhor desenho de som em Brasília, melhor filme no Coisa de Cinema em Salvador, além de outros prêmios, e foi um filme que teve sua estreia internacional no prestigiado Festival de Berlim. Eu começo te perguntando, Davi, como você definiria esse personagem que é a linha condutória aí do filme? Como você definiria o Dione? Seria um misântropo? Seria um justiceiro? Seria um psicopata? Como definir esse personagem que dá cara ao filme? Bom, o Dione, ele é de alguma forma ele é um personagem quase que remete ao mito do gaúcho, né? Que é esse homem da região. Não o gaúcho que a gente conhece hoje em dia, que é esse gaúcho que se diz vencedor, enfim, um gaúcho rico, proprietário de grandes terras, mas o gaúcho errante, o gaúcho sem lugar, né, que é a origem do termo, né? Então o Dione de alguma forma representa isso, e é esse personagem que está em transição, que está em conflito consigo mesmo, querendo permanecer nesse lugar, mas sabendo que não vai conseguir permanecer ali. Mas é um personagem muito misterioso, né? Um personagem que tem um ímpeto grande dentro dele, tá de alguma forma ali sempre prestes a explodir, assim. Então é um personagem que carrega realmente o filme, carrega a narrativa. A gente, quando a gente assiste o filme, a ideia é que a gente realmente esteja acompanhando essa jornada como se a gente fosse o Dione mesmo. Davi, é o Paulo falando, valeu por nos atender. Eu queria que você falasse um pouco Tudo bem, falasse um pouco desse clima silencioso, contemplativo do filme. Qual que é o desafio de construir um filme que banque mesmo essa monotonia da vida real, né? Essa vida que não acontece muita coisa, em que a rotina se arrasta. Qual que é o desafio de montar um filme nesse tom? E se você em algum momento ficou preocupado com isso, assim, com o fato do filme ter esse ritmo mais real, no sentido de retratar o exato tempo das coisas que acontecem, ainda mais num lugar como esse, num personagem como esse. Fala um pouco da construção desse climão aí do filme. Sim. Isso parte desde o princípio da ideia, assim, que o espaço, né, esse território do interior, fronteiriço, ele era um protagonista da história, né, junto com o Dione, assim. Então, esse espaço, esse segundo protagonista, digamos, ele ia ditar o ritmo do filme, literalmente, para mim, né, e eu acho que era essa a nossa ideia. Então, é um espaço que realmente tem um outro tempo, um espaço onde a tensão e a violência, ela não se vê, né, o invasor normalmente não está por ali, ele está sempre, né, prestes a chegar, alguém ouve que ele está vindo, enfim, essa visão da violência invisível me interessava muito, assim. Então o filme meio criou essa forma, tentando retratar, né,
de alguma forma, sensações e a essência desse espaço, assim. Essa foi a ideia, assim. Eu acho que o desafio não me preocupava, assim, é um pouco o cinema que me interessa, né? Os meus outros filmes também tinham, de alguma forma, essa linguagem, mas a ideia também que pudesse se brincar com certos códigos do cinema, um pouco do cinema de suspense, um pouco do cinema do faroeste, e que esse outro tempo pudesse mesclar um pouco com esses gêneros, né, e transformar eles de alguma forma. Conosco também Bruno Dias aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas. Boa noite, Davi. Uma coisa muito surpreendente e que dá muita deixa muito autêntico o rifle é o casting do filme com bastante não, na verdade bastante não, com todo o seu só com não atores, né? Como que foi esse processo de casting para você chegar numa pessoa que nunca talvez teve contato com cinema ou com fazer cinema, você abordar essas pessoas do extremo interior do Rio Grande do Sul? Como que foi esse convite? Também como ganhar essa confiança para você ganhar intimidade para ter um resultado como a gente vai ver no filme? A proposta do elenco era já a origem do projeto também para mim. Eu gosto de trabalhar gosto de mesclar, trabalhar com atores que às vezes têm mais experiência, outros que não tiveram nenhuma experiência antes. Isso me interessa no fazer cinema, assim. Então a ideia era realmente encontrar essa família que seria uma família real e estaria vivendo o elenco ali completamente do filme, né? Então foi literalmente uma pesquisa enorme, assim, indo de casa em casa nessa região onde o filme se passa, uma região onde não tem acesso à internet, não tem telefone. Então a única saída era ir realmente batendo de porta em porta até a gente encontrar o Johnny, toda a família. E daí, num segundo momento, um processo de construção de relação com eles, né, primeiro deles, né, de uma confiança mútua, porque eles tinham que acreditar no trabalho e acreditar na gente e vice-versa. Mas logo que isso se estabeleceu, surgiu uma amizade muito bonita entre a gente, né? E isso para nós nos interessava também criar uma relação de trabalho, mas uma relação também de mais profunda, assim como é com toda a equipe do filme, né? Então, a partir daí foi um trabalho muito especial de construir o roteiro, mostrar o roteiro para eles que a gente já tinha escrito ao longo de 2, 3 anos, mostrar esse roteiro para eles, conversar sobre o filme. A partir disso, a gente escreveu várias cenas, né, com algumas coisas que eles já tinham nos contado que aconteceram com eles ou aconteceram com pessoas que eles conheciam ali da região. Então a história foi se lapidando cada vez mais e até a gente chegar na parte de filmagem, que foi uma parte também bem especial de vivência dessa história, né, que a gente filmou o filme na ordem cronológica para manter essa imersão dentro do roteiro. Até, enfim, completar as filmagens, que eu acho que o resultado, para mim, me interessa muito. Eu acho que é bem especial. Assim. Davi, o Rifle não é o primeiro filme gaúcho sobre o qual a gente retrata, sobre o qual a gente fala aqui. Recentemente, Ponto Zero, do Pedro Goulart, foi motivo de discussão no programa. Amor de Pai, da Cristiane Oliveira, né, se não me engano. Também retratado no interior do Rio Grande do Sul. Né, tem Beira Mar, que se passa no litoral gaúcho. O seu filme anterior, Castanha, bastante premiado também, já pega aí o lado mais urbano de Porto Alegre, etc. Existe um boom de produção de cinema gaúcho ou é o resto do país que não vinha se atentando mesmo a essa produção? Eu acho que a gente está vivendo uma nova fase, assim, porque eu acho que principalmente é resultado de uma possibilidade das políticas públicas, principalmente do governo federal, que foram instaladas, foram criadas e vêm sendo fomentadas, né, nos últimos 10 anos aí, e isso realmente possibilitou que novos realizadores como eu fizessem seus filmes, né? Em 2012, quando eu estava fazendo meu primeiro longa, ainda não existiam editais, né, para que eu pudesse concorrer e financiar os filmes. O modo de financiamento era muito complexo e muito difícil para nós realizadores. Esse mapa mudou muito, assim, né? Então
aliado com os realizadores que saem das universidades de cinema lá do Sul também, que é uma coisa recente, né? Eu sou um deles, sou formado, né, recentemente. Então todos esses pequenos fatores vão construindo uma nova geração, e não só uma nova geração, como uma outra geração anterior à minha que estava ali tentando produzir seus primeiros longas, né? Que é o caso do Zé Pedro Goulart e da Cristiana Oliveira, como tu falou, que são a geração anterior à minha, mas, né, que ainda não tinham dirigido seus primeiros longas. Então acho que tudo isso vai catapultando, assim, impulsionando essa galera para fazer filme. Eu acho que isso é muito importante de se dizer, que isso tem que ser, né, ser trabalhado para ser mantido, assim, porque isso é muito importante, porque pode acontecer, a gente nunca sabe, de que isso seja interrompido, e aí vem aí toda essa geração não poder seguir fazer filme, não poder contar histórias dessas regiões, né, tão diferentes do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil todo, né? E a nossa geração, Davi, a gente talvez vive uma coisa em comum, seja a gente aqui na Grande São Paulo e você na Grande Porto Alegre, ou mesmo na capital, de um certo esgotamento aí da vida na cidade, né? Acho que é uma coisa em comum das grandes capitais. E até por isso a gente acaba tendo um certo fetiche até às vezes com essa vida no campo, com um certo movimento de uma vida mais orgânica ou em outro tempo. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com esse lugar com que você fez o filme, se você acha que passa um pouco por isso também, da gente sair da faculdade ali um pouco esgotado dessas cenas da cidade, né? E querer explorar outras coisas. E como que você encontrou esse lugar e como que ele foi ressignificado por você diante desse momento aí, mais ou menos na faixa dos 30 anos, com mais ou menos há uma década formado na faculdade, imagino, indo descobrir um lugar distante do seu. Sim. O interior do Rio Grande do Sul, para mim, para mim e para o Richard, né, roteirista do filme que criou a história comigo, ele é muito importante porque ele não só foi fundamental para a formação da nossa sociedade, né, com todos os problemas que ela tem, né, mas ele é um espaço que vem sendo falado e narrado na maioria das vezes de uma só forma, né, e que é o que eu tinha falado lá no começo desse gaúcho vencedor, dessa narrativa onde os pequenos proprietários, por exemplo, são figurantes, né? Na história do Brasil, por exemplo, se discute muito pouco, né, o que aconteceu com os pequenos proprietários de terra, por exemplo, né, no meio dessa expansão dos grandes proprietários. Então tudo isso nos interessava. Por mais que eu não vivesse o interior do estado estava o tempo inteiro presente na minha vida nisso, nas discussões, né, de pensar o lugar que eu vivo, né, mesmo vivendo na capital. Então, no segundo passo, para mim me interessava muito essa questão da transição, né? Para mim fazer cinema está em transição sempre, porque a gente está sempre se colocando num outro lugar. Fazer cinema é um processo muito, eu sempre digo que fazer cinema é um processo muito violento, assim, né? Porque ele é muito longe do que é a vida normal, assim, né? A gente tenta realmente sempre fabular coisas e ele é um processo muito na contramão sempre, né? Tem câmera, tem equipe, tem transporte, não sei o que, são sempre muitos elementos contrários ao que é real. Então, por isso que eu digo que fazer cinema também é uma transição, e fazer essa transição em direção a esse lugar, que para mim é importante, né, na minha vida como gaúcho e como brasileiro, eu acho que foi uma soma desses fatores que nos motivaram muito a fazer esse filme e repensar da onde a gente veio, né, as origens do meu povo, a origem do povo brasileiro. Davi, em Rifle, mesmo que seja um filme bem realista e muito perto quase de um documentário também em certos aspectos, ele tem alguns elementos meio introspectivos e lúdicos, né? Tem duas cenas que eu destaco, quando tem uma cena espetacular, que é um carro pegando fogo no meio da estrada, e também uma cena curta, mas muito, acho que muito importante, eu acho que para entender o Johnny, é a cena que parece um maluco também no meio da estrada, logo depois que ele começa a sua própria busca interna com o rifle na mão. O que você quis passar exatamente com isso? Você queria realmente esse contraste,
ou foi algo realmente mais natural na sua construção? Eu acho que tem duas coisas. Me interessa, como eu falei, essa essência desse espaço, que eu falei antes, e esse espaço fronteiriço é o espaço onde duas coisas coexistem, né? Então, não só o espaço geográfico ali do Brasil-Uruguai, né? E pensar nesse meio rural-cidade também, mas algo mais simbólico, no caso, pensar esses dois espaços do real e do não real, né? Do fantástico. Então, me interessava ter essa essência dentro do filme, né? E por isso que o filme brinca com essas questões. De alguma forma, o Johnny, quando ele sai de casa, ele não está só saindo de casa, como ele está saindo desse espaço mais realista, indo de encontro, né, com um outro universo, um universo que está dentro dele, e é um universo que está, de alguma forma, dentro desses do passado desse espaço, num outro tempo. A construção, para mim, dessas cenas também, ao mesmo tempo, é uma forma de expressar coisas que a gente queria falar e que pudessem ser ditas de uma outra forma, não tão verbalizada, não tão direta, né? Que realmente pudessem abrir um leque maior de mergulho, de experiência e de reflexão. Se eu contar o que é essas cenas para mim, elas provavelmente vão perder grande parte da graça, porque a graça aqui, elas não sejam tão fechadas em si mesmas, né? Então, a ideia era mais ou menos essa, mas ao mesmo tempo é engraçado porque se eu começo a pensar nessas cenas de novo, às vezes a gente lê coisas que acontecem na região, ou mesmo coisas que a gente se encontrava lá, e tinha muitas cenas que eram parecidas, né, e de alguma forma se mesclavam com a própria realidade. A cena que o Johnny encontra esse rapaz é muito parecida com uma cena que aconteceu, com uma situação que aconteceu comigo durante a pesquisa, por exemplo, que eu realmente encontrei um rapaz que caminhava perdido no meio do nada, e daí depois eu descobri que ele fazia isso diariamente, e que isso era uma coisa habitual ali daquela estrada. Então era um pouco esse universo de encontro entre o real e o não real, né, entre coisas que pareciam fábulas, mas na verdade fazem parte daquele universo. A respeito da parte técnica de Rifle, Davi, é um filme tratado com muito esmero, né? E a direção de arte muito cuidadosa é assinada pelo Richard Tavares, né? Que é um dos roteiristas do filme junto com você. A trilha é de sua autoria também, né? O que mais pode destacar, Bruno? A fotografia, que é excepcional, na verdade. E o que você pode dizer mais sobre essa parte técnica que vocês assumiram, né? De certa forma, você e o Richard também, né? Sim. É um processo, esse foi, eu te confesso, um processo bem natural, assim. O Richard, desde o começo, era roteirista e diretor de arte. Eu, na música, confesso que eu não era previsto para fazer a música. Foi uma coisa da pós-produção mesmo, quando a gente começou a conceber a música ali com o Thiago e com o Marcos, que fizeram comigo. A gente foi gravar a trilha numa cerca de arame farpado no meio do campo mesmo, com microfones anexados nessa cerca para tirar um som dali. E foi um processo bem maluco, digamos assim, um processo que, né, completamente nada usual fazer isso, e no meio dessa loucura eles me convidaram para tocar. Então o que a gente escuta na trilha do filme, principalmente na trilha dos créditos, sou eu batucando numa cerca de arame farpado, como se fosse entre uma bateria e um baixo, assim. Mas nos interessa muito esse processo colaborativo, assim. São pessoas que a gente trabalha há muito tempo e que, como eu falei lá no começo, são não só profissionais que eu admiro absurdamente, mas são pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu realmente quero estar junto, construir algo e tentar fazer das relações trabalhistas serem algo também mais profundo e mais estreito. E encerrando, já começando, se encaminhando para o fim aqui, Davi, queria que você falasse um pouco sobre as suas referências, né? Você tem uma carreira bem recente, né? Tem 28 anos, mas já tem uma carreira bastante vencedora, uma carreira promissora, né? Castanha, seu filme anterior, bastante premiado, Quarto de Espera, né? O curta venceu o prêmio no Festival Internacional de Curtas aqui em São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua construção aí como cineasta. Bom, eu confesso que a minha história começa no cinema um pouco por acaso, porque eu não ia fazer cinema, não era uma coisa que eu planejava, minha juventude não era de cinefilia
como se imagina que um diretor de cinema quando jovem. A minha cinefilia se construiu tardiamente, na faculdade de cinema mesmo, e até hoje eu sempre sinto que eu estou correndo atrás do tempo, mas foi uma paixão muito forte que surgiu na minha vida, o cinema, e para mim fazer filme é tão importante quanto exibir filme, quanto mostrar, né, quanto ver filme. Então, de alguma forma, as referências passam um pouco desse universo que a gente está imerso o tempo inteiro, né, de exibir filme lá em Porto Alegre de outras pessoas, de assistir filme de outras pessoas, e cada situação, cada sessão, cada debate, cada coisinha, cada pedacinho vai te empurrando para frente, né, e vai te fazendo seguir, porque normalmente é um processo um tanto difícil, tortuoso, então a gente tem que seguir se motivando. Mas acho que a faculdade, essa experiência da cinefilia, digamos, tardia, foi muito importante para mim. Descobri essa paixão pelos filmes, principalmente com meus professores, que são pessoas que eu devo muito e que se tornaram também grandes amigos para a vida toda, assim. Davi, eu só queria falar uma curiosidade que eu percebi no filme, uma coisa um pouco boba. Alguém já te disse que o Johnny, ele parece aquele ator americano Michael Pena? Não, nunca tinha dito. Eu achei incrível, assim, mas... você conseguiu achar um ator no interior do Rio Grande, uma pessoa que não é um ator, que parece o Michael Pena, né? Isso dá uma certa credibilidade pro filme imediata pro público. Isso, na verdade, é uma coisa meio um pouco boba, mas curiosa. Sim, eu adoro o Johnny, assim, o rosto, desde o começo o rosto dele nos impactou muito. Ele tinha uma feição muito forte, assim. Eu sempre digo, o Bergman dizia, né, que a melhor paisagem, a mais potente é o rosto humano, né? Então o Johnny tinha isso, assim. Eu sempre sou muito fascinado por rostos, por filmar rostos, né? O Castanha tinha muito isso. Me lembro de filmar o João, protagonista do meu primeiro filme, era uma coisa que era para mim fabulosa, assim, muito apaixonante fazer esse filme. E com o Johnny foi a mesma coisa, assim, com o Johnny, com esse Evaristo, com toda a família. Então, pessoas que realmente filmaram um processo muito especial. Bacana, Davi, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas palavras aí, boa sorte e parabéns por Rifle. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Deixo o meu convite aí para todo mundo que está ouvindo assistir o filme, 13 de agosto hoje, estreando nos cinemas aí. Espero ver vocês nas sessões. Valeu! Obrigado, Davi, parabéns. Obrigado. Vamos de trailer? Vamos, realmente parece o Michael Pena, não o Johnny. Não tinha reparado, mas... Bela observação, hein? E você falou da cena que ele encontra o rapaz vagando pela rua. Eu falei aqui antes do programa, né, do Redemoinho, né? Tem muito disso também. Quem gostar do Rifle, acho que vale assistir Redemoinho, que é um filme que se passa em Cataguases também, muito sobre esse dilema de ficar ou partir, e que também tem essas figuraças, assim, né, que sim, às vezes são grandes personagens de cidades pequenas, né, sim, que fica ali vagando pelas ruas e tendo um protagonismo, né, na cidadezinha, né. Muito bom o papo com o Davi, né, bem elucidativo, assim, traz coisas bastante interessantes sobre esse filme, que também é muito interessante, muito bom, né. A parte muito importante do filme, que também acho que não chegou a tocar junto com o Davi, é a parte muito mais econômico-social, que a civilização vai chegando ao interior, né? Tem até uma fala no filme que fala, há 5 anos aqui tudo era luz de vela, sim, e agora as pessoas, você começa a ver os carros, na verdade, são tipo uma ameaça realmente física. Eu até anotei aqui que o maior vilão do filme, na verdade, é uma Toyota picape, né? Sim. Porque quando ela aparece, na verdade, é no final do filme que aparece a Toyota picape, que o final, na verdade, eu não queria citar o final com o Davi também, mas é um final que me assustou muito. Em todos os sentidos, técnicos e narrativos, assim. Sim, sim. É um final simples, mas te deixa assim, realmente como... Sim. Impacta. Vamos ouvir o trailer então, de Rifle, e a gente volta falando de história e com as notícias e falando mais aí do cinema brasileiro. E aí, o que tá fazendo aí, tia? Não, eu ouvi um barulho e vim aqui olhar. Barulho? O que tu acha que é? Prazer, Raul Silveira.
Eu venho da cidade. Eu ouvi dizer que o pessoal que mora aqui estava com vontade de vender o campo. Eu poderia conhecer a propriedade, quem sabe? Esses caras vieram aí pra ver se me comprava a terra, a gente não sei quem é. Mas se eu vender a casa, nós vamos ficar ricos. Ficar rico pra quê? Eu não sei o que eu vou fazer. Tem um Chico, acho que vai negociar essa terra. Mas não é porque ele tá vendendo, que nós precisamos vender. Fica fazendo o que aí? Não vai ter trabalho aí. Não sei por que tu te importa tanto com esse lugar. Pega o teu rumo e eu pego o meu, né? Gosta muito disso aqui, né? É que sabe o que pode fazer. A história do cinema brasileiro. A Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, novamente deu espaço para um importante cineasta brasileiro, o documentarista Carlos Nader, 3 vezes vencedor do Festival É Tudo Verdade, participou da mesa A Contrapelo, junto da escritora Djamelo Eltich, no último dia 28 de julho. Arnaldo Jabor, de Toda Nudez Será Castigada, O Casamento, entre outros, esteve na Flip de 2005, cuja homenageada era Clarice Lispector. Já Lourenço Mutarelli, no ano do lançamento de O Cheiro do Ralo, em que ele atua, né, filme inspirado também em seu próprio romance, Mutarelli esteve na Flip durante a homenagem a Jorge Amado, em 2006. O ator Mário Bortolotto foi o convidado da Flip de 2007, ano que Arnaldo Jabor voltou aos quadros da festa em homenagem a Nelson Rodrigues. Luiz Fernando Carvalho esteve nos debates em 2008, ano de lançamento da série Capitu, em que fez o roteiro e a direção, no ano em que a Flip destacou exatamente Machado de Assis. O diretor, roteirista e ator Domingos de Oliveira fez parte da programação oficial em 2009, ano de Manuel Bandeira, e o eterno Eduardo Coutinho foi a Flip de 2013, ano de Graciliano Ramos, que também teve presença de Nelson Pereira dos Santos. Em 2014 foi a vez de Cacá Diegues marcar presença na festa para Milor, enquanto Walter Carvalho esteve ano passado na Flip para Ana Cristina César. A gente separou aí um trechinho da mesa do Carlos Nader. Eu achei muito legal, exatamente essa fala é a primeira resposta dele depois da intervenção do mediador, que ele agradece a curadoria pelo fato de ter colocado um documentarista num caráter de autor. Falou que... Uma reflexão interessante, né? Porque um escritor é tratado como autor a todo momento, um cineasta de ficção também, e ele fazendo essa reflexão de que achou legal o documentarista, que para muita gente... Tem gente que vê o documentário, por exemplo, como um mero exercício jornalístico às vezes. E ele achei bem interessante essa fala, né? Ele sentiu feliz de ser colocado como autor, afinal, ele também está ouvindo e contando histórias, né? Mas assim, diretores que exclusivamente fazem uma carreira em documentário são mais autores do que diretores de ficção. Você pega o Eduardo Coutinho, não seria é muito autor, muito né? autor. Sim. Outros documentaristas, por exemplo, o Alex Gibney, que é um diretor americano. Tem o próprio o Werner Herzog, que ele ultimamente só faz documentário. É muito autor também. Sim. E o Carlos Nader tem consegue dialogar muito, né, com esses escritores, principalmente escritores de romances políticos de fôlego, porque os documentários deles são de muito fôlego, né? Ele lembrou lá para a plateia, para o debate, talvez a maioria das pessoas já sabia, do tempo, né, de filmagem de cada um dos filmes dele, né? Mais de uma década com Ali Salomão, 2 décadas com o personagem de O Homem Comum. Então é uma construção que não tem esse objetivo, né, digamos... comercial? Não, um objetivo... eu ia falar que não tem um objetivo político mais direto, né? Como pode ter um romance que se passa nos tempos da ditadura, por exemplo, né? Que tem a política... Mas não deixa de ser um retrato de um tempo, né? É muito tempo filmando. Achei bem interessante a fala. Tem completa aí no YouTube da Festa Literária. E interessante como esse trecho que a gente vai ouvir fala disso, né? Do documentarista como autor. E numa festa que acabou sendo muito política, né? Maioria de convidadas mulheres,
30% de convidados negros. O Carlos Nader também conseguiu... Ele, para mim, né, minha opinião bem pessoal, ele fala com muita propriedade sobre o papel da arte no momento, né? Perguntado, por exemplo, sobre questões gerais, sobre como ele considera, o que ele considera arte política, o que ele pensa da arte no momento de crise, de representação política como o Brasil está vivendo, ele trouxe palavras bem otimistas assim, sobre como a arte pode garantir a profundidade e a complexidade das ideias, né? Se o debate está raso, o debate político está raso, se falar em crise ou em falta de representatividade às vezes se torna um debate raso, na arte é onde você consegue trazer complexidade, né? É onde você consegue colocar seu discurso com mais profundidade. Acho que o documentário tem um papel central nisso. Mesmo seja de forma mais subjetiva, né? Talvez esse é o caminho, né? É a hora de né? Se todo ato artístico é também político por si só, ele valorizou muito isso, assim. É nos filmes, é nos livros que a gente vai ter complexidade no debate, né? Porque no noticiário, na loucura que está o país mesmo, vai ser difícil encontrar. Sim. Vamos ouvir um trechinho aí então de Carlos Nader? Quem quiser ouvir na íntegra é só buscar lá no YouTube, o canal da Flip, tem todas as mesas na íntegra. Carlos Nader falou na noite de sexta-feira. Vamos ouvir um trecho. A ideia de considerar que um documentarista seja um autor também, ela para muita gente é quase uma contradição em termos, né? Porque o escritor é uma ideia muito corajosa e a qual eu agradeço muito. Porque o escritor é considerado uma voz, né? Ainda mais em situações como essa, uma voz a ser ouvida, e o documentarista trabalha com a voz do outro, ele fala ouvindo, né? Ele vai até o outro para que o outro fale por ele e vice-versa, né? E então acho que é desse lugar que os meus filmes falam, o lugar do outro, né? Da pessoa que está na frente da câmera, né? A gente tem dois outros no documentário. O outro que é o cara que está falando no seu filme, o objeto daquele filme, o protagonista, o sujeito daquele filme, que nome se dê a isso. E tem o espectador, é o outro, né? O cara que vai assistir o filme. Então a gente fica entre esses dois polos, uma espécie de mediação. Mas quem está falando, de fato, quer dizer, os filmes documentários são filmes autorais, são filmes que têm uma autoralidade inegável, nem sempre isso é reconhecido. O documentário tem uma espécie de fronteira com o jornalismo que dá uma espécie de confundida na recepção das pessoas, né? E tem várias fronteiras, e é isso que eu acho interessante, essa hibridez, né? O fato de que ele tem uma fronteira com o jornalismo, com a arte, com o ensaio, com vários tipos de manifestação artísticas, né? E em relação à linguagem, eu me preocupo sobretudo na linguagem dos meus filmes com a complexidade. Eu acho que é nesse sentido que o documentário pode servir como contraponto ao jornalismo. O jornalismo muitas vezes, é óbvio que existem várias exceções, mas o jornalismo muitas vezes é feito a toque de caixa e a complexidade dança nessa toada, né? Nesse toque de caixa que muitas vezes você é entrevistado por jornalista, você vê que tem uma vontade que a pessoa precisa fechar aquele negócio para no dia seguinte publicar e tal, né? Agora as notícias do cinema. A Mostra de Cinema Português Contemporâneo exibe entre 3 e 13 de agosto uma seleção de filmes de cineastas lusitanos que vem se destacando nos principais festivais pelo mundo. As 1001 Noites, de Miguel Gomes, e Morrer como um Homem, de João Pedro Rodrigues, são alguns dos longas que serão exibidos em sessões gratuitas nas salas SP Cine Lima Barreto, no Centro Cultural São Paulo, e na SP Cine Roberto Santos. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro deu início no dia 1º de agosto à sua votação popular. O público poderá eleger os filmes preferidos através de academiabrasileiradecinema.com.br.
nas categorias Melhor Longa Ficção, Melhor Longa Documentário e Melhor Longa Estrangeiro. A votação fica aberta até o dia da premiação, que acontece no Teatro Municipal do Rio, em 5 de setembro. A categoria Longa de Ficção tem Aquários, Boi Neon, Elis, Mãe Só Uma e Nise, O Coração da Loucura. E qual que é o seu palpite, Júnior? Difícil, hein? A briga tá boa, hein? Eu acho que o meu filme favorito aqui é Boi Neon, mas gosto muito do Nise. Bacana. Muito mesmo. Vocês assistiram o Nise? Eu gostei também. É muito bom. Gostei. E vocês votaram no quê aí? Na semana passada eu votei... A gente falou sobre... A gente falou do Aquários nos dois programas. E eu falei de... Eu escolhi Boi Neon também. E você, Bruno? Eu escolhi o Aquários. E os documentários, só tô dando uma olhada aqui. Loucura Entre Nós, A Morte de J.P. Cuenca, A Vizinhança do Tigre, Abaixando a Máquina 2, Cícero Dias, Cinema Novo... Ih, tem muitos aqui. Aqui não são os finalistas ainda, imagino, né? Não, já são os finalistas. E até uma crítica que acho que o Graziano fez quando a gente anunciou alguns filmes de até 2 anos atrás. O filme perde um pouco o timing, né? Tem alguns filmes um pouco mais antigos, né? Sim. Documentários tem vários ótimos aqui. Já deu pra dar uma olhada que a fase tá boa, né? Sim. Mas é isso. Mais um prêmio importante. 5 de setembro. 5 de setembro, né? Veremos. E o longa-metragem brasileiro Música pelos Poros foi eleito por voto do público o melhor filme do 12º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo deste ano. Foram anunciados no dia 2 de agosto os vencedores dessa edição do prêmio. Outro premiado foi O Candidato, que levou o troféu de melhor coprodução internacional, categoria em que a produção deve envolver no mínimo 2 países da América Latina. No vencedor desse ano, a coprodução se dá entre Argentina e Uruguai, que foca num político que quer passar na sua campanha a imagem de carismático e comprometido, mesmo com alguns assessores tentando acabar com suas fantasias. O filme também foi premiado por sua direção no Festival de Miami, nos Estados Unidos, ainda inédito aqui no Brasil. Outro festival que foi assunto do nosso programa enquanto você esteve fora foi o Cine Baru, Paulo Júnior. Pois é, Cine Baru. Conte-nos mais sobre. Cine Baru, uma nova empreitada aí que eu me envolvi com alguns amigos lá no Noroeste Mineiro, né, o Sertão Mineiro. Uma mostra de cinema para homenagear o Baru, que é a castanha de Baru, o grande produto local. Esmagadora maioria das famílias colhe o Baru e revende, né? E o Cine Baru vai acontecer no último final de semana de outubro. Está com inscrições abertas para sua mostra competitiva de curtas. Curtas produzidos em Minas Gerais, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal. Isso porque a região do Noroeste Mineiro ela tem essa integração regional para cima, né? O Noroeste Mineiro está muito mais próximo dos interiores da Bahia e da região metropolitana de Brasília, por exemplo, do que de Belo Horizonte, né? Então por isso que essa mostra vai tentar fazer um recorte regional ali dos 4 estados. Inclusive existe um termo lá no norte de Minas, trazido por alguns agitadores culturais lá, que é o baiangoneiro, né? Que é um povo que se reconhece baiano, goiano e mineiro. Baiangoneiro, demais isso. Baiangoneiro. Baiangoneiro. Pois é, e pessoas do norte de Minas que se reconhecem como geraizeiros também, né? Quem conhece Milton Nascimento sabe lá, tem o Minas e tem o Gerais, né? Mas Geraizeiro é um nome mais Geraizeiro antigo. é um nome mais antigo, mas que às vezes a pessoa chega lá em Montes Claros e fala, pô, você é mineiro. Eu falo, não sou mineiro, sou geraizeiro, né? Sou dos Gerais. Então é isso. Mostra de cinema na Vila de Sagarana, município de Arinos, no último final de semana de outubro, e as inscrições estão abertas aí. Se alguém conhecer algum curta desses 3 estados, mais o Distrito Federal, né, para incluir também os curtas ali de Brasília, é só entrar lá, só procurar aí no Facebook, no Google, Cine Baru. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Valeu. E tem uma última aqui que eu queria trazer para vocês. A polêmica da semana? Que é a frase do Celton Mello, né? Que na maioria das vezes se autodirigiu. Celton Mello tá lançando seu novo filme hoje na direção, né? Ele que já dirigiu o filme Da Minha Vida e O Palhaço. E ele traz essa ideia, né? Da Minha Vida é o que estreia hoje, né? Desculpa, Feliz Natal e O Palhaço, né? Agora o filme Da Minha Vida, hoje, 3 de agosto. E ele diz isso, né? Sempre me autodirigir, né? Na maioria das vezes me autodirigir.
diz que a maioria diz que são poucos diretores no Brasil que conseguem dirigir um ator e que quando ele chega agora para um filme como ator, ele tenta não opinar muito para as pessoas não ficarem confundindo, não ficar falando, pô, agora que é diretor, o cara quer ficar se metendo na direção e tal. O que vocês acham aí? Será que ele tem sua dose de razão? Será que nossos diretores, ô Bruno Dias, não são tão diretores de ator, se é que existe essa forma de dirigir? Há casos e casos, né? Eu realmente estou vendo aqui que indireta que o Selton Mello deu pra quem? Pro Brasil inteiro, né? Porque ele já fez dirigiu, filme. Né? Ele fez filme com quase todos os grandes diretores brasileiros. Né? Fez filme com Babenco, fez filme... Vamos ver aqui. O Babenco é brasileiro, então ele pode falar que... Babenco é super brasileiro. Ele vai falar que não estava se referindo a Babenco. Quem mais? Fez filme com o Cláudio Torres. Eu acho isso uma coisa muito mais do próprio Selton. Fez filme com o Lírio Ferreira, né? Da perspectiva dele de ator dentro e fora do platô do set. Uhum. Então ele realmente ele sabe ser dirigido e agora há algum tempo já em curtas, videoclipes, em longas, ele dirige. Isso é uma perspectiva muito de ator. Eu acho que esse tipo de fala, se a gente pesquisar bem, a gente encontra outros atores, diretores que tem um pouco essa visão também. Eu não sei, eu acho isso muito cruel a gente falar que os diretores brasileiros não sabem atuar apenas por causa dessa fala do Selton. Claro. E também me parece que a personalidade dele, né? De repente ele é um ator que tem ali uma personalidade sem inventivo mesmo. E às vezes o diretor deixa ele mais solto também. Você acha que não pode acontecer isso? Porque, você chega lá com o papel, diretor, né? Chega lá com papel pro Selton. O cara, né? Tá indo, tá rolando. Vai que vai, você não precisa ficar também. Não precisa, mas também, porque assim, ele é apertar e desligar botões. Isso que é direção. Das pessoas, né? Claro. Mas o Selton é um cara meio que muito assim introspectivo, calado, imita a cena. Então, não sei, os filmes dele são assim, pelo menos o Feliz Natal e o Palhaço. Realmente talvez seja uma coisa muito também de respeito que ele tem com os atores. Então ele fala que isso que você acabou de falar, o melhor não seja você deixar os atores fazendo o trabalho deles e você só apenas falar podar, não tipo... Mas ele fala justamente o contrário? Mas talvez é isso. Talvez o que ele está criticando é a coisa que melhor serve para ele enquanto ator, né? Talvez a liberdade que os diretores deram para ele ao longo da carreira foi boa para ele, né? Foi ótima, né? Porque... Não quer dizer que o diretor não está sabendo dirigir talvez o ator. Talvez não tenha sido uma crítica, então, a declaração dele. Eu acho que é uma crítica, mas talvez não é algo que faz mal, necessariamente. Sim. Tem que ver o que ele está chamando de dirigir, né? É que tem dois estereótipos de direção de atores clássicos, né? Um que é tratar os atores como gado, como, tipo, objetos, e uma como tratar os atores, fazer toda, tipo, quase que uma psicanálise de cada ator, personagem, pessoal, diretor ou ator. Então sempre são dois extremos, né? Realmente, o que a gente estava falando, como o Selton é um ator que começou ator mirim, ator criança, cresceu, fez várias coisas na TV brasileira, trabalhou, assim, de cabeça, não sei todos, assim, mas tipo, trabalhou com todos os grandes diretores brasileiros de cinema e TV. Da TV, provavelmente, né? Também, Guel Arraes, já fez muita com Guel, fez muita coisa com Guel, principalmente, e... Eu acho que é muito mais uma sensação de respeito da classe dele, da origem da classe dele, da perspectiva dele que ele tem como ator. E muito provável, quando ele começou a dirigir, ele é aquela coisa meio de relação pai e filho, né? Eu não vou ser o pai, eu não vou ser com meu filho como meu pai me foi. Então eu não vou ser o diretor eu não vou ser o diretor com meus atores como eu fui dirigido pelos meus diretores. Sim. E você gosta dos filmes? Dele? Os dois? Razoável. Eu acho médio. Razoável não é gosto ou não, pô. Não, eu gosto... Eu gosto muito do Palhaço e gosto do Feliz Natal. Eu vou no razoável também. Mas eu gosto pelo menos da voz que o Selton tem, que eu acho que não tem gente que faz esse tipo de cinema no Brasil que nem o Selton. E você já vê pelo menos... Muito provável, assim, só vendo o trailer ou o que a gente tá vendo do filme da minha vida, ele tem pelo menos uma linha autoral.
Sim. São filmes de família, né? O próprio Selton define como filmes de família. Por ele ser uma pessoa, um vínculo forte com a família, ele faz sempre o cinema com a família como personagem, né? E o Palhaço é um filme que não é gigantesco, que não é e também não é um Globo Filmes pastelão, e que teve seu público, né? Sim. Acho que ele talvez é um dos poucos que consegue fazer esse filme médio, digamos, né? Médio no sentido bom da coisa. Não é uma mega produção, mas também não é um filme independente ali, pequenininho. O Selton ele ainda tem muito do nome dele, assim, ele não fica na mídia. Assim, ele passa até alguns anos, assim, no mainstream, ele fica fora de qualquer tipo de coisa. Mas o nome dele ainda tem muito lembrança do público. Então, mesmo o filme que ele dirija e não atue, que na verdade só Feliz Natal, eu acho, né? Acho que sim, o Palhaço. O Palhaço tem, o filme ele também tem. Tem ele também atuando, mas as pessoas lembram dele ainda. Como ator, como global, né? Sim. E ele tá em soundtrack também, né? Também. Sim, é um filme que ainda... Tem cartaz ainda? Tá em cartaz. Pô, esse filme ainda eu queria ver, porque foi um filme todo feito quase todo em estúdio. Sim. É um filme, bem interessante, assim, com um elenco também internacional e quero... A crítica da Folha puxa exatamente pelo Selton. Diz alguma coisa como... o brilho de Selton Mello é o que garante um bom filme, assim, né? Elogiando muito a atuação dele. É isso? É isso, né? Valeu. Até semana que vem. Assine nosso feed, hein? Central Cine Brasil. Joga aí no teu player de podcasts. E recomendamos Rifle. Excelente filme. Aqui em São Paulo, no Belas Artes e no Espaço Itaú da Augusta. Um proto-western brasileiro. Um combate da civilização contra o primitivo. Que bonito, hein? Isso aí. Falou muito bonito. A gente volta na semana que vem. Tchau.